Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física e a Sara também. Meus amigos, nesse vídeo nós vamos falar sobre grandezas vetoriais, grandezas escalares e soma de vetores. É um conteúdo de matemática vetorial que é útil quando a gente for estudar grandezas vetoriais, como força, velocidade vetorial, aceleração vetorial e tudo mais. Essa parte de vetores, dependendo o material que você utiliza na sua escola, ele é dado logo no início do ano, como por exemplo no material do poliedro, ou mais perto do meio do ano, como por exemplo o material do objetivo e de outros materiais aí. Então, eu já vou lançar esse vídeo logo agora no início do ano para que seja útil também para essa galera que já usa logo no início, tá bom? Então vai ficar o lançamento desse vídeo fora um pouco da sequência dos outros vídeos. É a aula número 18, se eu não me engano. Isso, aula número 18, mas eu já vou lançar ele com antecedência, tá bom? Então bora pro vídeo, galera. Muito bem, então vamos estudar esse conteúdo que não é difícil, principalmente o vídeo de hoje não é difícil e é muito importante. Aula 18, muito importante de vetores, e aula 19 também vai ser muito utilizada pela gente quando a gente estiver estudando grandezas vetoriais, tá bom? Então vamos lá. Já tem aí na tela, acho que eu posso deixar na tela maior, pronto. Primeiro você tem que entender o que são grandezas escalares e o que são grandezas vetoriais para que faça sentido você aprender matemática vetorial, que é o objetivo dessas aulas, tá bom? Então vamos lá. Grandezas, primeiro vamos falar o que é uma grandeza. Grandeza é qualquer coisa que você pode medir ou calcular, tá? Pensa aí no dia a dia, na prática, de coisas que você pode medir. Então a gente pode medir a massa de um objeto usando uma balança, pode medir a temperatura de um objeto usando o termômetro, pode medir o comprimento de um objeto usando uma régua, uma trena, tá? Então, massa é grandeza, temperatura é grandeza, comprimento é grandeza. Então, tudo aquilo que a gente calcula na física são grandezas. Vou falar mais algumas rapidamente, tá? Velocidade, deslocamento, aceleração, força, campos, né? Campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, tá? Todas as forças, impulso, quantidade de movimento, pressão, tá? Então tudo isso daí que a gente calcula, corrente elétrica, no decorrer dos 3 anos do colégio, na física, né? Tudo que a gente calculou na física são as chamadas grandezas, tá? Agora, essas grandezas, elas se dividem em duas gavetinhas. Ou você vai encaixar em uma, chamada escalar, ou você vai encaixar na outra, chamada vetorial. As grandezas escalares, olha a definição que está na tela. As grandezas escalares são aquelas que ficam bem compreendidas quando precisamos saber apenas seu valor, está faltando o U aqui, ó, seu valor e unidade. Ou seja, deixa eu ver se eu já consigo corrigir aqui já. Seu, que aí fica corretozinho, bonitinho, né? Seu valor e unidade. Ou seja, galerinha, são grandezas em que eu apenas falando o valor da grandeza e a unidade dela, você já entendeu a informação. Por exemplo, massa. Se eu falar para você que a massa dessa caneta é 50 gramas, falei o valor e unidade, a informação já está completa. Você não precisa de mais informações para entender isso daqui, que massa é apenas dada pelo valor e pela unidade, tá? Então vamos pegar agora uma outra grandeza que seja meramente escalar, ou seja, basta você saber o valor e unidade. Por exemplo, temperatura. Temperatura também é grandeza escalar. Se eu falar para você que a temperatura hoje do dia é 20 graus Celsius, eu falei o valor e a unidade e você já ficou bem compreendida essa informação, já compreendeu o que eu queria passar para você, tá? Vamos falar um terceiro exemplo de grandeza escalar.
O comprimento, se eu pegar uma régua e falar para você que o comprimento dessa caneta é 10 centímetros, eu falei valor unidade e você já compreendeu a informação. Então, comprimento é grandeza escalar. Muito bem. Vamos então agora para a grandeza vetorial, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, massa é escalar, temperatura é escalar. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Temperatura é escalar, comprimento é escalar. A gente fica um tempo sem usar essa mesinha digital, a gente perde um pouco a prática. Então vamos lá. Então essas três são escalares. Agora, grandezas vetoriais, né? Grandezas vetoriais, deixa eu passar para outra tela aqui, são aquelas que ficam bem compreendidas quando precisamos saber. Aí saber valor em unidade, para algumas grandezas, não é suficiente. O exemplo que eu dei é força, né? Se eu falar para você que eu vou jogar uma borracha com uma força de 20 newtons, eu falei valor em unidade e você não sabe para onde que essa borracha vai. Então, a grandeza força, ela não é escalar. Você precisa de mais informação para compreender o que eu estou falando, né? Então, só que valor em unidade aqui nas grandezas vetoriais não são chamados de valor em unidade. É chamado de intensidade, tá? Então, você tem que falar a intensidade da grandeza. Então, você tem que falar o valor em unidade dela, tá? Mas não basta. Você precisa falar também a direção. Então, eu vou jogar essa caneta com uma força de 20 newtons na direção vertical. Legal. Então, falar a direção também é útil, também é necessário, mas não é suficiente. É necessário que você também fale o sentido. Além de falar a direção, precisamos falar o sentido. Eu vou jogar essa caneta com uma força de 20 newtons na direção vertical para cima. Agora ficou claro para a informação que eu queria passar para vocês. Então, grandeza vetorial, você precisa saber a intensidade, a direção, que pode ser horizontal, pode ser vertical ou pode ser oblíqua. Oblíqua é quando é inclinada, é o nome correto de falar, é oblíqua. Tem que falar também o sentido. Quais são os sentidos da horizontal? Para a direita, para a esquerda. Quais são os sentidos para a vertical? Para cima e para baixo. E como é que você vai falar o sentido da oblíqua? Bom, dá uma olhadinha na tela, dá uma olhadinha nesse vetor, esse meu dedo aqui, ó, estou representando um vetor. Para você falar o sentido da oblíqua, você vai ter que falar um sentido na horizontal seguido de um sentido na vertical. Então, por exemplo, essa minha mão aqui está na direção oblíqua, sentido sempre em relação a vocês, tá? Para a direita e para cima. Ok? Vou falar mais uma aqui, vamos ver se você acerta aí. Pensa aí, direção oblíqua, sentido, né? Sempre em relação a vocês. Para esquerda e para cima. Beleza? Então, é assim que a gente fala sentido para um vetor oblíquo. Então, um exemplo de grandeza vetorial, força. Vamos falar mais um? Quando você percebe que a grandeza necessita da informação de sentido, é porque o sentido é importante, é porque a grandeza é vetorial. Quando ela não necessita da informação de sentido, é porque essa informação não é útil para essa grandeza, é porque ela é escalar. Então, outra grandeza que é vetorial é a grandeza velocidade, né? Andar com velocidade 2 metros por segundo para a direita é diferente de andar com velocidade 2 metros por segundo para a esquerda. Se é diferente, é porque é vetorial. Tá bom? Deslocamento. Se eu falar para você que eu vou sair dessa cadeira onde eu estou e vou me deslocar por 1 metro. Para onde, Sérgio? Para a direita. Tá? Então, percebe que deslocamento também tem sentido. Se deslocamento também tem sentido, deslocamento é vetorial. Beleza? Aceleração. Aceleração é quando o objeto aumenta sua velocidade. Acelerar para a direita é uma coisa, acelerar para a esquerda é outra. Então, aceleração é vetorial. Aceleração.
Aceleração, minha letra ficou muito feia. Aceleração. Muito bem. Deixa eu falar uma outra agora e você pensa aí em casa se é escalar ou vetorial, tá bom? Área. É um comprimento vezes um comprimento, assim, pensa na área da tela aí que você está assistindo, né? Um comprimento horizontal vezes um comprimento vertical. A área dessa tela, meio metro quadrado. Não precisa falar mais nada, né? Então, área é escalar. Volume. Na sua casa deve ter uma caixa d'água de 10.000 litros para a esquerda. Não, a gente não fala assim, porque volume não necessita informação de sentido, né? Então, volume é escalar, certo? Então, vou anotar aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Então, volume é escalar. Volume. Que mais? Que mais? Então, já falei velocidade, deslocamento, aceleração, força, impulso, que você vai ver mais para o final da nossa parte de cinemática. Impulso é um empurrão, né? Opa, empurrão tem sentido. Então, impulso é vetorial. Impulso. Agora eu quero colocar duas grandezas que confundem muitos alunos, mesmo bons alunos, tá? A grandeza pressão. Ah, Sérgio, você está pressionando sua palma da mão com seu dedo. Então tem sentido. Isso que você está vendo não é a pressão. Isso que você está vendo é a força que eu estou fazendo. Pressão é força sobre área. Mas o que é visível da pressão, assim, é a força dela. Força é vetorial. Mas pressão é escalar. Pressão. Então, muito cuidado aí. Pressão é escalar. Outra grandeza que mesmo bons alunos acreditam que é vetorial, mas não é a corrente elétrica. É escalar. Corrente elétrica é escalar. Beleza? Ah, mas Sérgio, nas aulas de física, a corrente elétrica é representada por um vetor. Sim, mas é só uma representação, porque a corrente elétrica, inclusive, a corrente elétrica verdadeira, o movimento dos elétrons, é no sentido oposto àquilo que a gente representa nas aulas de física, que é o sentido convencional da corrente elétrica. Tá? Então, corrente elétrica é uma grandeza escalar. Muito bem. Uma outra, para encerrar aqui, campos. Eu vou colocar como campos, tá? Sérgio, o que você quer dizer como campos? Campos são vetoriais, tá? Então, campo elétrico é vetorial, campo magnético é vetorial. É só você pensar no campo gravitacional. Para onde aponta o campo gravitacional da Terra? Para o centro da Terra. Opa, se aponta, tem sentido, é vetorial, tá? Então, todos os campos são vetoriais. Da mesma maneira, todas as forças são vetoriais. Força-peso, força normal, força de tração, força elástica, força de atrito, força magnética, força elétrica, força gravitacional e empuxo, são todas grandezas vetoriais. Eu comentei aqui as 9 forças que caem no vestibular. Vou repetir porque é bom você ir aprendendo esses detalhezinhos, é útil para você se guiar. Força-peso, força normal, tração, elástica e atrito. Depois, força magnética, força elétrica, força gravitacional e, por último, força de empuxo. São essas 9 que caem no vestibular. Muito bem, agora que está claro o que são grandezas escalares e o que são grandezas vetoriais, e isso já permite você responder algumas perguntas de vestibular, que ele quer saber quando que é uma, quando que é outra, agora você vai aprender comigo a somar grandezas vetoriais, a somar vetores. Então a gente vai entrar agora aqui numa parte de matemática vetorial e que é muito útil, tá? Hoje a gente vai ver soma só de 2 vetores, tá? Que é a parte mais simples de soma vetorial e que é extremamente útil nos exercícios aí que virão no futuro, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Então soma de vetores, também chamado, vou voltar para a tela maior aqui. Soma de vetores também é chamado de vetor resultante. Então, se o cara determine o vetor resultante, determine a soma desses vetores, tá? Então, vamos supor
aqui nós temos 4 situações distintas, tá, que a gente vai abordar hoje, que são vetores no mesmo sentido e vetores em sentidos opostos, certo? E no próximo slide a gente vai ver vetores perpendiculares e encerrando vetores oblíquos. Mas vamos começar com o fácil. Vamos supor que nós tenhamos aqui 2 vetores no sentido e eu vou usar, a título de exemplo didático, vetor força, tá? Então está aqui um vetor força de 3 newtons e um outro vetor força de 4 newtons. Então vamos supor que você está fazendo essa força aqui de 4 newtons para a direita, você quer puxar essa caixa para a direita, e você chama um amigo seu te ajuda a puxar no mesmo sentido, fazendo uma força de 3 newtons. Achar o vetor resultante é o vetor que sozinho faz o papel dos vetores unidos, tá? Então, deixa eu só copiar isso aqui. Opa, não é assim que eu quero fazer. Vou fazer uma pausa no meu vídeo aqui e eu já volto. Pronto, já fiz as alterações que eu queria. Eu queria acrescentar essas figurinhas de baixo que não estavam na figura original. Então, achar o vetor resultante é achar um vetor que sozinho faz o papel dos dois vetores unidos. Então isso aqui é bem didático, bem simplesinho, você faria sem minha ajuda. Um vetor para a direita que vale 4, somado a um vetor para a direita também que vale 3, vai dar um vetor resultante que vale 7. Então, na hora de você desenhar, você vai desenhar um vetor grandão. Tá? Por quê, Sérgio? Porque o valor do vetor representa o tamanho de um vetor representa o seu valor, tá? Então aqui, ó, a resultante vai dar 7 newtons. Quanto maior o valor de um vetor, maior você desenha ele. E tem que ser proporcional, tá? Então se um vetor tem o dobro do valor do outro, você precisa desenhar com o dobro do tamanho. Essa que é a ideia, tá? Desenhe proporcionalmente. Então, nesse caso, como é que você calcula o vetor resultante quando você tem vetores no mesmo sentido? É só somar mesmo, tá? Então, resultante é só fazer o F1 mais o F2. Simplesmente a soma. Sérgio, tem alguma dica aqui? Tem, galera, tem uma dica aqui. Esse caso aqui, galera, é o caso em que a resultante é máxima. Então, se você precisar saber qual é a maior resultante possível entre dois vetores, faça eles no mesmo sentido que você vai ter a resultante máxima, tá? Vamos agora para o segundo caso, vetores em sentidos opostos. Então, vamos supor que você continua tentando puxar essa caixa para a direita com uma força de 4 newtons e o seu amigo agora, ele brigou com você e ele está fazendo uma força para a esquerda de 3 newtons. Né? Bem fácil, a resultante vai dar 1 newton para o lado da força maior. Pense em cabo de guerra. Né? Como a resultante é um valor pequenininho, a gente vai representar com um vetor pequeno. Aqui está. Então, a resultante vai valer 1 newton. Tá? Que conta que você faz, então, quando é sentidos opostos? Você vai subtrair. Você vai pegar o vetor maior menos o vetor menor. Então, nesse caso, a resultante vai ser o vetor maior menos o vetor menor. É isto, tá? E nesse caso, Sérgio, tem dica aqui? Tem. E nesse caso, a resultante é a mínima possível. Resultante mínima. Então, quando você quer saber a menor resultante possível entre dois vetores, é quando eles estão opostos, você faz o maior menos o menor, e isso é o menor valor possível da resultante nesse caso, tá bom? Então, aqui nesse slide, muito facilzinho, você tem vetores no mesmo sentido, que é só somar, e vetores em sentidos opostos, que é só subtrair um menos o outro. O próximo slide, a gente vai ver um caso muito importante, que são vetores perpendiculares entre si. Sérgio, o que é perpendicular? É quando eles formam um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, vamos supor que, novamente, você está aqui querendo fazer uma força de 4 newtons para a direita e o seu amigo, através de uma corda, por exemplo, está puxando essa caixa para cima com uma força de 3 newtons. Como que a gente faz agora para achar o vetor
resultante. A gente primeiro tem que saber desenhar, desenhar é importante, calcular também, né? No slide anterior, a gente viu a resultante, o sentido daqui, ó, era para a direita, porque os vetores eram para a direita. Aqui, o sentido da resultante para a direita, porque o vetor maior era para a direita. Então, desenhar é importante. Só que não basta desenhar, você também tem que calcular. Como é que você vai fazer para achar o sentido do vetor resultante? Você vai usar o método do paralelogramo. Então, repare, eu vou pegar esse vetor aqui, ó. Vou só desenhar ele separado para não poluir a figura, tá? E eu vou pegar esse vetor aqui, ó. E você vai traçar linhas paralelas. Veja comigo aqui. O ideal é usar régua, tá, gente? Então aqui eu vou fazer meio à mão mesmo. Aqui, ó. Vamos traçar linhas paralelas. Beleza? E vamos traçar aqui paralela a esse vetor também na vertical. Então, na pontinha de um vetor, você traça uma paralela ao outro vetor. Tá? Então, tem esse vetor horizontal, uma linha horizontal na pontinha desse. Tem esse vertical, uma linha vertical na pontinha desse. Tá? Tem que ser bem na pontinha, tá? Agora, como é que você vai fazer para achar o sentido da resultante? Muito fácil. Começa aqui e termina lá. Aqui está o sentido do vetor resultante. Beleza, então para desenhar é fácil, método do paralelogramo. E para calcular, dá para você reparar aqui, ó, que temos um triângulo retângulo, a resultante é a hipotenusa, o F1 é um dos catetos e o F2 é o outro cateto, né? É o outro cateto, repare aqui, certo? Então, quando temos um triângulo retângulo, dá para achar a hipotenusa a partir dos catetos, é só usar o teorema de Pitágoras. Então, resultante ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. O teorema de Pitágoras é um teorema extremamente importante na área da matemática, como na área da física também. Então, nesse nosso exemplo didático aqui, ó, em que o F1 é 4, o F2 é 3, vamos calcular a resultante? Então, vamos lá. Então, resultante ao quadrado, então aqui no nosso exemplo didático, né? Tá? Isso não é sempre assim, tá, gente? É só o exemplo didático que eu estou colocando aqui, tá? Então, vai ficar F1 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5, né, galera? Aqui vai dar 16, aqui vai dar 9. Então, resultante ao quadrado igual a 25. Aí, tira a raiz de 25, vai dar 5 newtons. Então, a resultante desses dois vetores vale 5 newtons. Então, vamos retomar aqui o que você já viu comigo até agora. Dois vetores no mesmo sentido é só somar. Dois vetores em sentidos opostos você subtrai. E quando formar ângulo de 90 graus, você vai fazer a lei de Pitágoras, tá bom? Vamos então agora para o último caso. É o caso mais difícil e, para nossa sorte, o caso que menos é perguntado, menos é cobrado, vetores oblíquos. Sérgio, o que são vetores oblíquos? É quando os vetores formam um ângulo entre si. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aquele vetor de 4 newtons aqui, o outro vetor de 3 newtons aqui, e nós temos aqui um ângulo θ entre eles. Você tem que saber desenhar o vetor resultante e tem que saber calcular o vetor resultante. Vamos primeiro desenhar. Para desenhar, você vai usar o método do paralelogramo. Mais uma vez, eu vou desenhar ele aqui separado, para não poluir a figura. E aqui está. Percebe? Ó? É a mesma inclinação, tudo bonitinho. Ó. Olha lá, perfeito. Ó. Certo? Como é que é o método paralelogramo? Você vai traçar linhas paralelas, tá? O ideal é usar régua, hein, gente? Ó. E eu já vi questões de vestibular, meus amigos, em que o autor da questão colocava na folha de resposta um papel quadriculado. Então, você tinha na folha de respostas um quadriculado para você fazer esses vetores com precisão, tá? Então, muita atenção nesse cuidado, tá? Aqui eu vou usar isso aqui só de ferramenta para saber onde que vai dar aqui, ó. Vai dar aqui, ó, nesse ponto, ó.
só para eu desenhar com precisão aqui, ó. Então vai dar aqui nesse local aqui, ó. Tá, deu aqui. Então estou apagando. Então, retas paralelas, né? Então, bonitinho mesmo. Pronto. Agora que você desenhou retas, ficou meio fraquinho na tela, né? Deixa eu dar uma reforçada aqui, ó. Pronto. Agora que você já desenhou retas paralelas, o vetor resultante vai ficar nesse local aqui, ó. Não passe do cruzamento, tá, galera? Precisa dessa precisão aqui, tá? Então, aqui está o vetor resultante. Beleza. Beleza, Sérgio, já sei desenhar. Como é que a gente calcula? Aqui não pode usar Pitágoras, você vai ter que usar a lei dos cossenos, tá? Resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, repare que até aqui é o Pitágoras, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo vetor, que é o primeiro vetor, tá? F1, vezes cosseno do ângulo. Então, é assim que você vai calcular o valor do vetor resultante quando o ângulo for diferente de 90 graus. Se for 90 graus, Pitágoras. Se não for 90 graus, lei dos cossenos, quadrado primeiro, mais quadrado segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes cosseno do ângulo, tá? Então, você tem que saber de cor aquela tabelinha de cosseno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Isso tem que saber de cor. Caso você não saiba, eu vou anotar aqui, ó, porque para fazer exercício, você tem que saber, tá bom? Então, 30 graus, 45 graus, né? E 60 graus, tem que saber de cor. São os únicos ângulos que você tem que saber de cor. Raiz de 3 sobre 2, aqui é meio, e aqui é a raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, sabendo essa tabela, show de bola. Agora, se cair um ângulo diferente, por exemplo, cair 20 graus, tá? Aí a questão vai te trazer quanto vale o cosseno de um ângulo que você não sabe, tá? Agora, 30, 45, 60, você tem que saber. Muito bem, a teoria dessa aula nós encerramos aqui. Então, quero reforçar o que a gente viu, né? Nós vimos o que são grandezas escalares, o que são grandezas vetoriais, foi isso que nós vimos, tá? Grandeza escalar precisa apenas de valor e unidade para você entender a informação. Grandeza vetorial você precisa saber a intensidade, a direção e o sentido, tá? Depois nós vimos soma de vetores. No mesmo sentido, é só somar. Sentidos opostos, subtrai. Quando for 90 graus, você vai desenhar pelo método do paralelogramo, tá? Para achar o vetor resultante, e calcula pelo Pitágoras. E quando for um ângulo estranho, você vai usar a lei dos cossenos para achar o valor da resultante, tá certo? Meus amigos, se você acompanhou até aqui, é porque você está gostando da minha aula e gostaria nesse momento de pedir para que você divulgasse esses meus vídeos para os amigos da escola aí, tá bom? Se você já é meu aluno presencial, um grande abraço para você, um grande beijinho para você. A gente vai para exercício já já, hein? E se você não é meu aluno presencial, peço para que você divulgue meu trabalho também, tá bom? Vamos então para os exercícios. Por aqui eu encerro a minha aula, tá? Lembrando de você se inscrever nos meus canais, tá? De você comentar, de você se tornar inscrito aí e tudo mais, tá bom? Um grande abraço, não perca as próximas 2 aulas que a gente vai continuar no tema de matemática vetorial. Até breve, galerinha. Tchau, tchau.